João 6, versículo 25 ao 40. Vamos ler juntos. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão dos céus para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse a vocês que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, unidos, Senhor, reunidos como igreja, Senhor. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos, Senhor. Porque juntos, Senhor, nós estamos aqui, o Senhor nos reuniu nessa manhã. Pedimos para que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, seja alimento para nós nessa manhã. E que possamos, Deus, sair daqui mais parecidos com Jesus. E eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo para expor a Tua palavra, Senhor, de maneira fiel, Senhor, a Ti. Te bendizemos, Jesus, Cristo, o pão da vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem muito interessante aqui do livro, do Evangelho de João, onde no seu contexto aqui, durante o ministério de Jesus e antes até um pouco da celebração da Páscoa judaica, Jesus já havia realizado diversos milagres, várias curas, vários sinais, e ensinando em vários lugares sobre o reino de Deus em diferentes regiões aqui da Galileia. A sua popularidade, a sua mensagem, ela já estava crescendo rapidamente, as multidões já estavam seguindo Jesus. Além dos discípulos, ele já tinha muitos seguidores em vários lugares, várias regiões. E esses seguidores eles buscavam ouvir as suas palavras e a testemunhar de seus milagres. Se você olhar um pouco mais para cima aqui no começo do capítulo 6, Jesus realiza um milagre da multiplicação dos pães. Com certeza você conhece essa passagem.
e alimenta a multidão que já o seguia, e Jesus não quis os despedir sem antes os alimentar. Esse milagre, todos sabem que ele demonstra o poder divino, a compaixão que, na verdade, Jesus tinha naquele momento com aquelas pessoas. E então, depois desse evento, depois do que aconteceu, Jesus ele se retira ao monte sozinho. Isso você pode ver nos outros evangelhos, que tem essa mesma passagem. E enquanto seus discípulos também eles partiram para o outro lado do mar da Galileia. E depois disso, Jesus anda sobre o mar. Aqui você vê um pouco mais depois do início do capítulo 6. E no dia seguinte, a multidão procura Jesus aqui. E ao encontrar Jesus, eles questionam: como que você chegou até aqui? E aí, a partir disso, vem esse diálogo da declaração de Jesus, dizendo que ele é o pão da vida, e a explicação sobre a necessidade de crer em Cristo para ter a vida eterna. Então, resumindo aqui o contexto histórico, Jesus estava ministrando à multidão e realizando vários milagres, e essa multiplicação dos pães, ela é o catalisador, ela é o conector aqui para esse diálogo posteriormente, onde nós lemos aqui que Jesus fala que ele é o pão da vida. Tá? Então, nós não temos o projetor, mas eu gostaria que vocês acompanhassem comigo verso a verso. Nós vamos ler de novo o verso 25 e 26 e expondo a palavra de Deus verso a verso. Então, no verso 25, lendo de novo, diz assim: E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Meus irmãos, aqui nesses versículos iniciais aqui, nós já vemos que Jesus ele responde essa pergunta não de forma direta. Ele poderia ter respondido a essa multidão, a esses galileus aqui, o seguinte: olha, eu estava no monte, depois eu fui, andei sobre o mar e por isso eu estou aqui. Ele poderia ter respondido isso, mas na verdade a resposta de Jesus foi muito mais além da explicação que eles mesmos pediram para Jesus. Independente das condições naturais ou condições sobrenaturais que Jesus tinha chegado lá naquele lugar, isso na verdade não importava tanto, porque Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Ele via o íntimo daquelas pessoas. Não é à toa que Jesus fala aqui: olha, vocês só queriam o pão. Vocês só estavam satisfeitos, vocês não queriam um milagre, vocês não queriam saber qual é o motivo, o porquê que isso tinha acontecido. Na verdade, vocês só queriam comer os pães e ficar satisfeitos. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus ele é o mesmo, ele não muda, hoje e para sempre. E aqui está a primeira lição que nós precisamos aprender. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece as intenções mais secretas daqueles que se dizem crer nele, daqueles que se dizem cristãos. Ele sabe exatamente o que nos impulsiona, o que nos faz vir de domingo a domingo aqui, o que nos faz obedecer às suas ordenanças, o que nos faz cultuar de forma familiar e o que também qual é a nossa motivação de estar com ele dia após dia. Todas as coisas, na verdade, estão perante os olhos daquele que é a cabeça da igreja. Não é à toa que você pode ler em 1 Samuel 16:7, dizendo que o homem vê somente o exterior, mas o Senhor vê o coração. E aqui, nesse contexto aqui, Jesus, na verdade, ele vê o coração dos discípulos, ele sabe a motivação, que eles não queriam, na verdade, os milagres, ou não queriam saber sobre o reino de Deus, eles só queriam ser alimentados. E aí Jesus censura eles, aqui dizendo que eles só querem pão, só querem um alimento, porque, na verdade, assim, eles buscavam em Cristo algo além de Cristo mesmo.
E é meio que um contraditório, porque ao mesmo tempo que eles tinham uma expectativa muito grande sobre Jesus, o que eles queriam era muito pouco, que era somente encher o seu estômago. Então o erro deles aqui, o que eles queriam na verdade, o que eles buscavam a Cristo, era por causa do seu estômago e não por causa dos milagres. E aí Jesus claramente diz isso aqui. Eles não haviam compreendido que aquele sinal, aquela multiplicação dos pães, era um sinal, era uma referência, que era além do auxílio à necessidade humana. Era além do auxílio só a combater a fome deles e não deixar eles passarem necessidade no meio do caminho, também eles como multidão ou até peregrinos. E aí Jesus exorta eles. Permanecem muitas vezes cativos, essas pessoas, aqui a sua satisfação da fome física, através desse milagre. Um alimento desses, meus irmãos, é muito pouco para aquilo que Jesus estava querendo ensinar aqui. É a comida que perece, quando vamos ver os próximos versículos aqui. Que, obviamente, meus irmãos, ela é necessária. Porém, o que adianta ter a barriga cheia e não receber a fé em Cristo, ou não ouvir a mensagem que Cristo estava passando naquele momento? Será que Jesus fez esse milagre da multiplicação dos pães só para alimentar eles? Será que a mensagem que quer dizer aqui seria só que a comida é mais importante, talvez, do que a vida eterna? Com certeza Jesus não estava falando sobre isso, porque ele exorta no verso 27 aqui, veja comigo novamente: trabalhem não só pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Muitos podem concordar aqui que Jesus, na verdade, estava exortando a censura do trabalho. E, de fato, ele estava falando em comparativo ao trabalho comum do ser humano, onde dá provisão para eles, e também o trabalho celestial aqui, que fala sobre a obra de Jesus. Mas, na verdade, o trabalho é um mandato do homem. O que Jesus estava dizendo aqui é que ele, conhecendo as intenções e os corações do homem, ele exorta ao trabalho demasiado que, na verdade, só leva a pessoa a encher o seu corpo e não encher a sua alma. De modo algum, Jesus, na verdade, estava falando aqui para eles não trabalharem, até porque você vê em Provérbios e vários outros escritos no Antigo e no Novo Testamento, Deus odiando aquele que é ocioso. Mas Jesus aqui está encorajando e exortando a ter fé e a confiar que Deus é o provedor desse trabalho e, além disso, que existe um trabalho superior onde ele está falando sobre a vida eterna. E aí no verso 28, eles perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus, no verso 29, é essa: que vocês creiam naquele que ele enviou. E aí, continuando, nós conseguimos observar e notar a ignorância espiritual, muitas vezes, a incredulidade do homem, que é natural. Ao perguntar assim, diante disso tudo aqui que Jesus falou até agora, então o que a gente pode fazer para ter para receber essa comida eterna? O que faremos para realizar as obras de Deus? A multidão aqui, os galileus, esse pessoal aqui que estava junto com Jesus, ele até compreende um pouco da exortação que Jesus trouxe aqui, mas ao formular essa pergunta aqui, eles estão equivocados um pouco em que tipo de trabalho é esse. Porque eles não levam em conta que Deus nos conhece e que pela mão
do seu Filho, tudo que é indispensável para a vida eterna, Ele vai prover. Quando o Senhor Jesus exortou os seus ouvintes aqui a trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, eles pensaram imediatamente nas obras que eles deveriam fazer. Isso até é um pensamento um pouco comum por causa do judaísmo na época. O que eles deveriam fazer? Isso tem que emanar da minha bondade pessoal, daquilo que eu já sei fazer, daquilo que eu já aprendi com os meus pais, com os meus avós, com os pais dos meus pais, dos meus pais. O que faremos para realizar as obras de Deus? E meus irmãos, obras eram a única coisa que eles pensavam a respeito de como chegar ao céu. E hoje não é diferente, meus irmãos. Não é diferente dos dias passados. Quantas pessoas creem que podem fazer alguma coisa ao ouvir a mensagem de Jesus? Pensam que podem se achegar até a Deus por si mesmos. Podem fazer algo para alcançar a bênção divina, para alcançar a vida eterna. E nós vemos que a presunção aqui dessa multidão é a mesma presunção de muitas pessoas no dia de hoje. Frases como, aceite a Jesus. O homem pode aceitar ou rejeitar a Deus. Ou a mais conhecida aí ultimamente, você é o ponto fraco de Deus. Ou você é o centro do coração de Jesus. Deus precisa de você. Vem aqui na frente. Receba Jesus. Frases como essa são ouvidas de forma comum hoje em dia. Só que não passam de obras presunçosas. Assim como essa multidão perguntava, Jesus, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para comer desse pão, para comer desse alimento? Já que o Senhor está falando de um alimento tão superior aqui ao milagre até o que o Senhor acabou de fazer, o que eu posso fazer para alcançar isso? Meus irmãos, a multidão não tinha esse entendimento de que o trabalho feito, que a obra feita era dar vida eterna através de Cristo Jesus. E aí nós vemos no versículo 29, Jesus respondendo com muita sabedoria que a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A multidão, meus irmãos, elas falam de obras, elas querem saber o que eles podem fazer por si só. Mas Cristo traz a lembrança que a obra que ele está falando, na verdade, é a fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Que esse é o verdadeiro trabalho de Cristo nos homens. Como nós aprendemos agora mais cedo na EBD. O que Deus requer através de Cristo é isso, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Com isso, Jesus pretende dizer que todas as coisas que o homem faz sem ter fé é inútil, é vazio. E a única coisa que Deus requer e suficiente é crer naquele em quem o Pai enviou. Não há aqui há um contraste implícito entre fé, obras, às vezes os esforços humanos, como se quisesse dizer o seguinte: quando os homens lutam para agradar a Deus sem fé, na verdade eles lutam sem nenhum propósito. Agora, quando Deus requer fé de nós agradamos a Deus. A fé que é chamada de trabalho aqui, um trabalho exercido pelo homem através depois da regeneração, porque por meio dela, por meio da fé, é que nós possuímos a Cristo.
é que nós nos tornamos filhos de Deus, de modo que Ele governa os nossos corações por meio do Espírito Santo. Alguns textos, como Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Efésios 3,2, em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. E assim, Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E por fim, Gálatas 3:26, porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Então aquilo que Jesus deixa claro aqui é que a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele a quem o Pai enviou. E no versículo 30, a multidão volta a perguntar, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Meus irmãos, sendo bem direto aqui, Jesus fala sobre a obra, fala sobre a fé, já havia exortado esse povo, a multidão, antes, e a multidão ainda sim pergunta, que sinal o Senhor vai fazer? Jesus já não tinha acabado de fazer o sinal da multiplicação dos pães? E eles queriam mais. O que o Senhor pode fazer? Qual sinal para que a gente veja e que a gente creia que realmente o Senhor é o Senhor? O que o Senhor pode fazer? Já que, na verdade, aqui a gente pergunta para o Senhor, né? Imagine eles conversando. O que faremos, né, para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde, então tá, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor pode fazer? Qual obra? Qual sinal? E aí eles mesmos citam um sinal do Antigo Testamento e lembram como eu estava falando sobre comida, como na verdade lá anteriormente no milagre da multiplicação dos pães havia a figura pão envolvida. Eles lembram lá atrás, os nossos pais comeram maná no deserto. E aí Jesus responde no verso 32, em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Precisamos lembrar que essa pergunta aqui dos discípulos é de um coração obscurecido mesmo. Vale lembrar aqui Mateus 12:39 que diz, quero lembrar que o seguinte, essa geração perversa busca um sinal. Então aqueles que buscam um sinal, Jesus mesmo chama de geração perversa, geração com coração obscurecida. Aí veja, a princípio a multidão se atraiu pela admiração dos milagres e dos sinais de Jesus. Depois ficaram espantados com mais um sinal. Reconheceram Jesus. Agora eles pedem outro sinal. Da onde vem esse esquecimento súbito? Certamente porque eles eram ingratos a Deus. E através da sua própria malícia, são cegos em relação ao poder de Deus que estava diante dos seus olhos naquele momento. Também, meus irmãos, isso é um cenário dos dias atuais. E acontece muito.
Primeiramente, muitas pessoas prometem seguir Jesus e mostram até uma convicção, parece que é plena. Só que essa convicção é baseada nos sinais, nos milagres, em profecias, em qualquer uma outra coisa que você vê as pessoas se apoiarem hoje em dia. Mas quando essas pessoas são chamadas a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz, a seguir Jesus, elas rapidamente perguntam, assim como eles perguntaram, de onde que veio esse evangelho? Cadê os outros sinais? Fato é que essas pessoas, quando Deus para de responder às suas orações ou acontece alguma coisa semelhante, subitamente eles deixam de crer em Jesus. Passa muito rápido essa euforia. 31, verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E é de ficar impressionado, meus irmãos, como que eles querem debater com Jesus. Não é somente uma pergunta, uma indagação. Mas eles querem realmente debater com Jesus aqui, a ponto de comparar a multiplicação dos pães aqui com os pais no deserto quando deu o maná. E fica claro que o pensamento que a multidão, ela na verdade está fixa no alimento físico e só no benefício do milagre. Só que Jesus, quando toca o dedo nessa ferida, vamos dizer assim, da multidão, eles lembram que os pais no deserto tiveram também, semelhantemente, um milagre. Quando eles falam que aqui, quando deu-lhes a comer o pão do céu, como está escrito, eles estão fazendo uma referência que é a Salmos 78, 24, quando o salmista canta, ele fala, fez chover sobre eles o maná para alimentá-los e deu-lhes o cereal ou o pão do céu. Mas não há nada de errado no nome pão do céu. O que há de errado é a compreensão da multidão em atribuir o maná e atribuir esse milagre somente como um alimento físico e negar o significado até de milagres espiritual aqui nessa passagem. Verso 32, continuando, diz assim, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu. Então Jesus começa a corrigir um pouco a ótica deles aqui e mostrar o verdadeiro pão, a verdadeira mensagem, o que Jesus na verdade queria dizer com esse milagre. Enquanto o maná serviu para alimentar o corpo dos peregrinos no deserto, o milagre da multiplicação dos pães aqui estava falando sobre algo superior a esse milagre do Antigo Testamento, a qual Jesus revela aqui que ele é o pão da vida. Jesus está revelando que ele é o verdadeiro pão, que é o verdadeiro alimento, e que o Pai, através de Jesus Cristo, não alimenta somente o corpo, mas também, principalmente, a alma, o coração. O significado é: o maná que Moisés deu a vossos pais não veio acompanhado de vida celestial, porque só fazia com que eles se alimentassem dia após dia numa provisão. Mas o Pai que está nos céus, ele é doador desse pão para nos dar a vida eterna. Verso 33 diz assim: porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Sem deixar com que eles perguntassem, Jesus já responde, dando um novo e um melhor significado ao pão de Deus em comparação ao que a multidão tinha falado no Antigo Testamento. Jesus diz que ele é o pão de Deus,
que desce dos céus e dá vida ao mundo. E sobre esse termo, meus irmãos, que desce dos céus, nós precisamos compreender aqui duas coisas. Em primeiro lugar, é que nós, já aplicando ao nosso coração, nós temos uma vida eterna com Cristo. Porque Ele veio de Deus para ser o autor da vida em nós. E em segundo lugar, também mostra a nossa fraqueza no sentido de que a vida celestial, ela veio a nós. De modo algum, nós conseguiríamos subir até Ele. E essa é a razão, porque Cristo desceu até nós. É que ninguém poderia subir e ir até Ele. A razão pela qual Cristo desceu, se fez carne e habitou entre nós, é porque jamais teríamos nenhuma condição de nos achegar a Deus sem que isso fosse possível. E também Jesus mostra que esse pão que desceu dos céus, ele nos dá a vida eterna, referindo-se à sua obra. Então eles disseram assim, no verso 34, dê-nos, Senhor, sempre desse pão. Aqui parece chegar num momento decisivo do texto. E nós podemos compreender esse texto aqui de duas formas. Será que aqueles que estavam na multidão, eles estavam prestes a crer? Porque houve um interesse? Senhor, dá-nos sempre desse pão? Ou eles estavam zombando das palavras de Jesus e confrontando Jesus no sentido assim, olha, se você está falando que esse pão é o que desceu dos céus, então eu quero esse pão. Dá-nos esse pão. De qualquer forma, meus irmãos, eles chamaram de Senhor. Antes eles não tinham chamado aqui Senhor. Mas assim como a mulher samaritana disse, Senhor, dá-me a água, dá-me dessa água, eles pediram, Senhor, dá-me desse pão. E muitos podem entender também com essa pergunta aqui que houve até um escárnio da parte deles. Porque eles estavam debatendo, eles estavam querendo confrontar de alguma forma Jesus. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, é a resposta de Jesus, dizendo no 35 assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. E aí Jesus revela, eu sou o pão da vida. Diferente daquele pão que eles estavam pensando que só ia alimentar a sua carne, o seu estômago, Jesus afirma que todo aquele que vir até Jesus não seria só alimentado com pão, como foi na multiplicação dos pães, mas jamais teria fome, jamais teria sede. E que era diferente daqueles pais que estavam no deserto, que foram alimentados, que foram supridos, mas Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Meus irmãos, Jesus tem sido o seu pão da vida. Você tem se alimentado das palavras de Deus? Porque veja quão importante é isso aqui. Essa declaração, eu sou o pão da vida. É porque não há nada mais importante do que Jesus. Não há nenhum alimento mais importante. Você pode procurar em qualquer lugar. Não vai encontrar nenhum alimento que satisfaça a sua alma. Meus irmãos, o entretenimento não pode satisfazer. Os prazeres carnais não pode satisfazer. Não há nada que possa te completar e tirar a sua fome, a não ser Jesus Cristo. Verso 36, porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Esses versículos aqui, do 36 a 40, eles trazem um recorte que mostra ainda a incredulidade. Depois de Jesus ter se declarado, eu sou o pão que vai alimentar vocês para a vida eterna.
Jesus diz: olha, vocês ainda não creem, embora estejam me vendo. Mesmo eu aqui fazendo milagres, vocês não creem. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim. E o que vem até mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Em complemento com o que Jesus fala, olha, vocês não estão crendo, mesmo me vendo, mas olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim. Ao mesmo tempo que Jesus fala da incredulidade, Jesus está garantindo aqui que todo aquele que é salvo, que todo aquele que é eleito por Deus, de maneira nenhuma será lançado fora. E mais ainda, eles virão até mim. É isso que Jesus fala. Essa é a garantia, meus irmãos, que Jesus de maneira nenhuma perderá aquele que vem até ele e crê de todo o seu coração para a vida eterna. Temos, meus irmãos, a segurança aqui em Cristo de que somos dele e que ele é o nosso alimento, que nos sacia a ponto de podermos dizer agora que nós somos feitos filhos de Deus. É como Cristo dissesse assim: olha, aquele que o Pai escolheu, ele regenera e ele me dá para que obedeçam o Evangelho. É a garantia que Jesus nos traz. A ponto de dizer assim, olha, vocês não estão crendo, embora vocês estão me vendo aqui. Mas mesmo assim, todo aquele que o Pai me dá, eu não vou lançar fora. Todo aquele que vem até mim, aquele que o Pai me dá, ele vem até mim. É uma garantia. Verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é uma confirmação, meus irmãos, da afirmação anterior que Jesus fez. Ou seja, que não buscamos a Cristo em vão. Porque a fé, sendo uma obra divina, por meio da qual Deus mostra que somos o seu povo, que designa o seu Filho para ser protetor da nossa salvação, não só salvador, mas protetor da nossa salvação. O Filho não tem outro desígnio, ele fala, a não ser cumprir as ordens de Deus. Ele não tem aquela vontade, mas ele faz a vontade do Pai que está nos céus. Consequentemente, meus irmãos, ele não vai rejeitar aqueles que o Pai enviou a ele. E se deduz aqui, na verdade, e confirma que a fé dada por Deus, ela jamais é infrutífera, mas ela dá frutos para a salvação. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, verso 40, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E, meus irmãos, aqui está falando sobre a vontade de Deus. E muitos procuram em vários lugares, em várias coisas, a vontade de Deus, só esquecem de procurar na Bíblia. Porque aqui está expressamente claro que a vontade de Deus é que ninguém que crê para a vida eterna pereça, ou fique perdido por aí, mas que tenha a Cristo como pão da vida. Jesus testifica aqui o desígnio, a vontade do Pai, que os crentes encontrem salvação assegurada em Cristo. E a gente descansa no fato de, na verdade, saber que o Evangelho, ele sempre tem poder para congregar os cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus.
Isso se garante na própria fala aqui de Jesus, que eu não perca nenhum de todos os que Ele, o Pai, me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E finalizando, meus irmãos, aqui no verso 40, de fato mostra que a vontade de Deus é que aquele que crê em Cristo, ele não só pereça aqui, mas ele tenha a vida eterna. E ele não só pereça na vida presente e na vida futura, na eternidade, mas que a salvação dele e a vida eterna seja garantida. E é interessante que Jesus usa aqui o termo ver e crer. Em contraposição ao que Jesus já tinha falado, olha, vocês não creem mesmo me vendo. E ele diz aqui, aquele que vê e crê. E notem, meus irmãos, que o que Jesus fala aqui, ele termina esse discurso. Na verdade, ele não termina porque ele vai exortar nos versículos depois os fariseus, repetindo praticamente com as mesmas palavras o que ele fala para a multidão. Mas ele diz assim, eu o ressuscitarei no último dia. Isso para mostrar aqui para os ouvintes que a palavra de Deus nos garante a vida eterna. E que no passo final, no dia final, existe a garantia de que vamos ressuscitar com Ele, assim como Ele ressuscitou. Então, meus irmãos, esse texto aqui, ele mostra claramente algumas questões do coração do homem e a obra redentora de Jesus com o exemplo da multiplicação dos pães. E para nós considerarmos algumas coisas, nós devemos nos lembrar que, assim como nós lemos nos primeiros versículos, Jesus conhece e conheceu o motivo do coração dos homens, a ponto de dizer para eles, olha, vocês não estão me procurando por causa do milagre, vocês estão me procurando porque eu alimentei vocês. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas mais profundas intenções. Ele sabe que existe uma necessidade do alimento físico e da provisão. Mas, acima de tudo, o que o homem mais necessita é de Cristo. Assim como aquela multidão, muitas vezes, meus irmãos, nós mesmos ou pessoas por aí podem se comportar com incredulidade ou até mesmo tentar buscar a Deus com intenções de receber alguma coisa dele. Ou seja, obras. Porém, o que Cristo fala aqui é que a obra de Deus é que vocês creiam naquele a quem o Pai enviou. Também, meus irmãos, lembrem que Jesus é o pão da vida. Que não há nada mais importante do que Jesus. E que você pode procurar em qualquer lugar, você pode procurar em qualquer religião, você pode procurar em qualquer pessoa, não vai encontrar aquilo que só Cristo pode te dar. Que é um alimento eterno. Você que está me ouvindo hoje, meus irmãos, eu quero encorajar vocês, eu quero encorajar cada um a correr para Jesus, a correr para esse pão da vida, a se alimentar desse pão da vida, a não nos satisfazer com coisas temporárias e momentâneas, como o exemplo deles que só queriam um alimento, mas sim correr para Cristo. Se arrepender dos seus pecados, caso você não creia ainda em Cristo. Se arrepender dos pecados e crer, porque a obra é essa, que creiam em Cristo. E creia, meus irmãos, que Cristo, Ele fala aqui que como Ele é o pão da vida que desceu dos céus e dá a vida eterna, nenhum
daqueles que se alimentam de Jesus vão perecer. Nenhum daqueles que Deus deu para Jesus vai se perder. Jesus não vai perder nenhum deles, porque ele garante que aqueles que têm a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Vamos fechar os nossos olhos e orar novamente. Jesus, tu és o pão da vida, Senhor. Obrigado por, na sua palavra, o Senhor dizer claramente que o Senhor é o pão que desceu dos céus. Ou seja, o Senhor é Deus que se humilhou, tomou a forma de servo, veio em carne, habitou entre nós, se entregou como propiciação pelos nossos pecados, ressuscitou. E hoje para nós temos a garantia de que nós não vamos nos perder, Senhor. O Senhor não vai perder nenhum daquele a quem o Pai deu. Obrigado, Jesus, porque temos acesso ao Senhor como filhos e podemos, de uma vez por todas, nos alimentar com um alimento celestial, que é a Tua palavra, que é o Senhor, para termos a vida eterna. Pai, se há alguém hoje, Deus, aqui que ouviu a Tua palavra, que o Senhor possa operar no coração de cada um a Tua obra de fé, de regeneração, de salvação, Senhor. Te bendizemos, Senhor, nessa manhã, te agradecemos pela Sua palavra, Senhor. Que essa palavra permaneça em nossos corações. Espírito Santo, Jesus, que a Tua palavra permaneça nos nossos corações. Hoje e eternamente, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos cantar ao Senhor.